Eu comecei a querer fazer espanhol por causa da minha profissão, porque eu sou jornalista, então eu pensava que seria bom para poder não só ter a oportunidade de entrevistar pessoas de outras nacionalidades, como também para buscar cursos fora. Na minha área, muitos cursos, tanto na América Latina quanto na Espanha. Mas aí depois eu percebi que o espanhol também me aproximava mais das pessoas que vivem ao redor do Brasil. A gente é um país muito grande, então às vezes a gente acaba olhando muito para fora, como se fora fosse Estados Unidos ou Europa, mas existem vários países que nos cercam e que a gente acaba não conhecendo nada ou conhecendo muito pouco deles porque a gente não consegue se comunicar com eles, né? Quando eu viajo, depois de aprender espanhol, eu comecei a viajar mais para a América Latina, para a América do Sul e América Latina, e eu passei a entender que eles tinham uma conexão entre si muito forte e que o Brasil sempre estava, o brasileiro, ou a brasileira no caso eu, sempre estava como fora do circuito, do que eles conheciam, do que eles falavam entre eles. E aí eu percebi que o Brasil acaba se colocando como um país muito realmente continental e a gente também, por consequência, e se afastando. Eu acho que o espanhol aproxima, então foi por isso que eu também passei a me dedicar ainda mais ao aprendizado do espanhol. E aí o que é que aconteceu? Eu pensava, como todos os brasileiros, que falar espanhol era muito fácil. Então, eu tinha uma concepção que, na verdade, é bem errada, porque espanhol não é muito fácil. Na verdade, fácil é falar portunhol. Mas uma coisa que eu percebi viajando para países daqui da América Latina foi que os hispanohablantes têm dificuldade de entender quando a gente fala português. E a gente pensa que não, que eles compreendem a gente como a gente compreende eles. Então, estudar espanhol me trouxe a facilidade de me fazer entender em outros países. E para mim que gosto de viajar, não só por causa do meu trabalho, como porque eu, enfim, nas minhas horas de lazer eu gosto muito de viajar, eu passei a ter uma outra compreensão de mundo, enfim, porque eu consegui me comunicar melhor com eles, me expressar da maneira como eu gostaria e não ficar tentando fazer mímica ou tentando, não sei, sabe, juntar palavras e falar uma palavra em português, outra em espanhol, ou colocar alguma terminação que eu acho que vai funcionar e que na verdade não tem nada a ver com a língua espanhola. Isso me ajudou muito e assim, à medida que eu fui estudando, aconteceu coincidentemente de eu passar a viajar mais a trabalho para países de língua espanhola, né? E eu percebi, eu consegui acompanhar a minha evolução. Então, quando eu comecei a estudar espanhol, eu fui para Argentina e para o Chile e eu tive muita dificuldade. Hoje, eu recentemente viajei para o Panamá e para a Colômbia e eu vi das pessoas que eu estava falando muito bem, que eu falava muito bem e perguntaram onde é que eu tinha aprendido espanhol, porque eu falava muito bem. E quando eu dizia que eu tinha aprendido no Brasil, eles estranhavam, como se fosse uma coisa muito difícil, sabe, de eu atingir o nível de espanhol que eu tinha estudando no Brasil. E em uma dessas viagens, eu tive que escrever um texto em espanhol, porque eu fui fazer um curso lá e tive que escrever um texto jornalístico em espanhol. E enviei esse texto ao editor, e o editor também disse que era impressionante como eu conseguia escrever bem em espanhol. E aí isso me deixou muito feliz, porque assim, eu consegui atingir o nível que eu queria e sem precisar passar, por exemplo, um tempo morando fora ou coisas assim. Claro que a gente sempre pode melhorar e eu continuo lendo, aprendendo, enfim. Mas hoje eu consigo me comunicar e me fazer entender em espanhol, e isso é muito legal. E quando eu viajo, para mim é ótimo. Eu fui recentemente em uma viagem de férias, do Peru até o Chile. Passei 20 dias viajando e nesse tempo eu voltei dizendo a todo mundo que para mim tinha sido a melhor viagem que eu já tinha feito, porque eu tinha conseguido conversar com a população local e, diferentemente de outras viagens que eu tinha feito, eu não tinha vivido um pouco como turista, mas eu tinha acabado conhecendo mais a realidade local. E quando a gente viaja é isso que a gente quer, né? Que é conhecer o máximo possível daquela realidade local e viver um pouco daquilo. E eu consegui isso através da comunicação com as outras pessoas.
Entonces, bueno, que vengan todos a estudiar el español, que es una lengua que me encanta y que seguramente va a encantarte. El español es una lengua que cuando empiezas no tienes voluntad de parar, sino que de seguir estudiando más y más, y seguramente así muchas puertas se van a abrir en tu vida y seguramente te vas a estar más conectado con el mundo que nos cerca alrededor de Brasil. Si esta información ha sido útil para ti, dale click a me gusta, comparte, suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales y si necesitas clases particulares puedes entrar en contacto conmigo por mi número de WhatsApp.